Olá, bom dia! Hoje é dia 3 de janeiro de 2026, sábado. Pela bondade e graça do Senhor, mais um dia Ele nos permite estarmos juntos para o nosso tempo de meditação na Palavra do Senhor, esse momento devocional que Ele nos concede. Graças a Deus pelo seu cuidado e pela sua misericórdia, e assim seja sobre você e toda a sua família também. O texto da nossa devocional está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos 16 a 22, são versículos bem curtos, onde o apóstolo Paulo traz aqui algumas diretrizes, algumas orientações para a igreja, em termos de estímulo, em termos de perspectiva da vida cristã. Ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Podemos chamar, talvez, dar um título a este grupo de versículos, no sentido de, se fosse uma pergunta, como é possível regozijar, sempre orar sem cessar, dar graças em tudo e não apagar o espírito? Como é possível cumprir isto, fazer isto, viver isto, experimentar isto? É isso que vamos tentar trazer e tratar nessas devocionais que teremos a partir de hoje, em cada uma destas colocações do apóstolo São Paulo. E a primeira dela: como é possível alegrar-se sempre? Verso de número 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Não parece nem razoável e nem tampouco viável. Quem de nós, até o Senhor Jesus, de certa forma, ele, antes do seu sacrifício na cruz do Calvário, naquela noite, diz: a minha alma está profundamente angustiada, triste até à morte. Tristeza. O apóstolo Paulo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, mas entristecidos. Veja bem, quem não teve momentos mais curtos, mais longos um pouco, circunstâncias em que realmente ficou triste, abatido? Primeiro, então, a gente tem que entender que o que o apóstolo Paulo fala não é necessariamente não ter tristezas, não ser alvo de alguma tristeza. Não é isso que o apóstolo Paulo certamente está aqui colocando para nós. O que ele está realmente ensinando é que a alegria da parte de Deus nos leva à alegria. A alegria não vem de nós, não é produzida por nós,
não é fruto do nosso ser, do nosso organismo, como hormônios que o nosso organismo produz. Neemias 8:10, nós lemos o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Deus tem alegria? Sim, Deus não é apático, Deus não é um ser sem sentimentos. Ele não tem paixões como nós temos, essas oscilações, mas ele tem sentimentos e ele se alegra, ele ri, diz o salmista na linguagem, ri-se o Senhor deles. Então, a alegria de que Paulo fala aqui é essa comunicação da alegria do Senhor, da satisfação do Senhor, do regozijo do próprio Deus, da paz de Deus que excede a todo entendimento. Porque nós, seres humanos, temos as nossas perdas, muitas vezes esmagadoras. E me refiro a toda a ordem, sejam perdas materiais, é a casa que é levada em enchente, uma casa até razoavelmente boa, não estou falando de situações de pobreza em que, infelizmente, as tragédias ocorrem com mais frequência, mas coisas que atingem os campos que estavam prontos para serem ceifados, a colheita, então uma chuva de granizo, uma inundação, coisas desta ordem que arruinam, levam a perdas afetivas, perdas físicas, perdas vividas. Como é possível regozijar-me sempre, alegrar-me sempre, se essas coisas acontecem? Se essas perdas esmagadoras, a limitação imposta por um acidente, uma tetraplegia, uma enfermidade que gera decadência, como a esclerose lateral amiotrófica, ou outras, com as neuropatias e tudo mais. E aí, como é possível regozijar-se sempre? Bom, a promessa do Senhor Jesus, conforme o Evangelho de São João, capítulo 6, verso 22, é algo que nos anima, nos inspira. Então, o Senhor Jesus deixa isto bastante claro quando ele nos fala sobre esse fato de que a sua promessa é de que a nossa alegria, que é a alegria que ele nos dá, jamais poderia ser tirada. Ninguém poderá tirar, ninguém poderá roubar a vossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor por essa bênção tão maravilhosa. João 16, verso 22. Assim também agora vós tendes tristezas, ou tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Veja que essa alegria, ela não vem de nós, é a alegria no Senhor, do Senhor em nós. Então não se trata de não chorar. O próprio Senhor Jesus, diante da morte do seu amigo, diante da tragédia que ele
antevia para Jerusalém, chorou. E não chorou de alegria, chorou de tristeza. Então, alegrar-se sempre, regozijar-se sempre, não é não chorar, mas é ter, experimentar, vivenciar, mesmo no choro, o bálsamo de Deus, o consolo de Deus, a paz de Deus, o descanso de Deus, a alegria de Deus. Por isso, Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, escreve exatamente isso. Que uma das manifestações do fruto do Espírito é a alegria. Fruto do Espírito. Graças a Deus. Porque mesmo em meio às tragédias, às dificuldades, aos problemas, às lutas, às perdas, nós podemos ter a alegria do Senhor no nosso coração. Não significa um sorriso exuberante no rosto, não significa uma larga gargalhada, não significa um sentimento constante, permanente, de plena satisfação, mas sim a realidade de que no Senhor, a nossa alegria, ninguém, coisa alguma, poderá roubar. Que Deus assim nos dê compreensão, entendimento e nos abençoe para a sua glória, honra e louvor. Amém. Amém.